Olá, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre o reator anaeróbio de fluxo ascendente. Primeiro vamos entender o que são as lagoas anaeróbias. As lagoas anaeróbias, elas são tidas devido às condições climáticas como uma alternativa apropriada para o tratamento de esgoto doméstico e são chamadas anaeróbias justamente porque este mecanismo trabalha em condições estritamente anaeróbias, ou seja, na ausência de oxigênio dissolvido em meio aquoso. Algumas vezes a lagoa anaeróbia ela é combinada com a lagoa facultativa, que é um sistema australiano e é frequentemente utilizada para tratamento de despejos com alta concentração de MO, como frigoríficos, bebidas e laticínios. Como as reações anaeróbias geram energia em taxas menores do que as reações aeróbias, o processo de remoção da matéria orgânica se torna mais lento nesse ambiente. A estrutura de uma lagoa anaeróbia ela é geralmente simples. Ela apresenta grandes volumes e ela é mais profunda do que a lagoa facultativa. A profundidade da lagoa é que garante a ausência de fotossíntese, impedindo que a luz solar adentre completamente na lagoa. Aqui temos um quadro que mostra os parâmetros das lagoas anaeróbias. O tempo de detenção hidráulica, que varia entre 3 a 6 dias, a profundidade, que varia de 3 a 5 metros, a taxa de acumulação de lodo, que varia de 0,3 a 0,4, e a carga orgânica volumétrica, que varia de 0,1 a 0,3. Um dos principais aspectos a serem observados quando da implantação de um sistema australiano são as características do efluente a ser tratado, que tem influência direta nos critérios de dimensionamento. A lagoa anaeróbia, são essas lagoas aqui da figura, ela reduz a área da lagoa facultativa, ou seja, se fosse necessário construir uma lagoa facultativa para remover a mesma quantidade de DBO de um sistema australiano, as dimensões da lagoa facultativa seriam muito maiores do que a conjugação da lagoa anaeróbia com a facultativa. Existem 3 tipos de reatores anaeróbios. Reatores anaeróbios de leito fixo, de leito rotatório, de leito expandido e, o que a gente vai falar mais especificamente hoje, reator anaeróbio de fluxo ascendente. Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo, também conhecido como reator USB, é esse que está mostrando na figura, onde mostra também todos os seus componentes e a sua funcionalidade. Os efluentes líquidos, na maioria das vezes, são dirigidos por gravidade e devem passar por um sistema de retenção dos sólidos grosseiros. Logo após, eles fluem para o equalizador ou a elevatória. No tanque equalizador será realizada a correção do pH se necessário. Em muitos casos, se adiciona nutrientes para em seguida o líquido ser bombeado para o reator USB de manta de lodo. No reator anaeróbio de manta de lodo, o efluente entra pela parte inferior em fluxo ascendente, passando através de um leito de lodo denso e de elevada atividade. O perfil de sólidos no reator possui grande variação, desde muito denso e com partículas granulares de elevada capacidade de sedimentação próximas ao fundo, até um lodo mais disperso e leve, próximos ao topo do reator. A estabilização da matéria orgânica ocorre em todas as zonas de reação, leito e manta de lodo, sendo a mistura do sistema promovida pelo fluxo ascensional de líquido e das bolhas de gás. O efluente industrial e ou sanitário deixará o reator pela parte sobrenadante de um decantador interno, localizado na parte superior do reator. Um dispositivo de separação de gases e sólidos localizado abaixo do decantador evita que o fluxo ascendente dos gases que se formam nos processos de estabilização carregue as partículas que se desgarram da manta de lodo, permitindo que essas retornem à câmara de digestão, ao invés de serem arrastadas para fora do sistema. O princípio fundamental do processo de tratamento é a formação de uma biomassa com alta atividade microbiológica.
Isso permite alto rendimento nos processos de estabilização, considerando os limites para as reações anaeróbias, e um tempo de detenção hidráulica relativamente curto. Assim, o líquido é dirigido para o tratamento complementar, onde ocorre a continuação dos processos de oxidação da matéria orgânica presente nestes líquidos, em muitos casos o processo de lodo ativado com remoção de nutrientes. O reator USB muitas vezes deve receber o excesso de lodo do sistema de pós-tratamento e muitas vezes um sistema de lodo ativado. Esse lodo gerado e armazenado no reator USB deve ser retirado do fundo do tanque de forma equilibrada para não comprometer a flora bacteriana para um sistema de desidratação. As características técnicas do reator USB possuem vantagens e desvantagens. Entre as vantagens temos a baixa demanda por área, os baixos custos e o baixo consumo de energia, a baixa produção de lodo, alto grau de estabilização do efluente e a menor necessidade de nutrientes. E entre as desvantagens tem a necessidade de um pós-tratamento, baixa remoção de nitrogênio, fósforo e patógenos, que podem ser tóxicos, aplicação limitada para alguns efluentes e maior tempo de detenção hidráulica. Bom, foi isso. Espero que tenha gostado. A essência do processo biológico de tratamento de esgotos reside na capacidade dos micro-organismos envolvidos utilizarem os compostos orgânicos biodegradáveis, transformando-os em subprodutos que podem ser removidos do sistema de tratamento. A digestão anaeróbia ocorre em diversos ecossistemas naturais, com o intuito de reproduzir esses fenômenos naturais de forma compacta, foram criados os ecossistemas artificiais. Estes consistem das lagoas e dos reatores anaeróbios. O reator anaeróbio de fluxo ascendente é uma tecnologia de tratamento biológico de esgotos baseada na decomposição anaeróbia da matéria orgânica. Consiste em uma coluna de escoamento ascendente, composta de uma zona de digestão, uma zona de sedimentação e o dispositivo separador de fases gás sólido líquido. Normalmente, o reator é utilizado como primeiro estágio na estabilização da matéria orgânica, usualmente demandando uma etapa de pós-tratamento. É utilizado tanto em estação de tratamento de esgoto sanitário quanto em estação de tratamento de efluentes industriais. Essencialmente, o processo consiste em um fluxo ascendente de esgoto através de um leito de lodo denso e de elevada capacidade de atividade. O princípio fundamental do processo de tratamento é a formação de uma biomassa com alta atividade microbiológica. Isso permite alto rendimento nos processos de estabilização. Considerando os limites para as reações anaeróbias e um tempo de detenção hidráulica relativamente curto. Assim, o líquido é digerido para o tratamento complementar. O esgoto aflui ao reator e, após ser distribuído pelo seu fundo, segue em uma trajetória ascendente desde a sua parte mais baixa até encontrar a manta de lodo, onde ocorre a mistura, a biodegradação e a digestão anaeróbia do conteúdo orgânico. O reator retém biomassa através de um decantador localizado no topo do reator e os gases são separados por defletores localizados na base dos decantadores. É hoje um dos reatores mais utilizados. Se destaca pela sua simplicidade e a não necessidade de material de enchimento.
foi um dos primeiros reatores a atingir altas taxas de aplicação de matéria orgânica, após o reator de contato e o filtro anaeróbio, despertando grande interesse nas pesquisas por novos reatores anaeróbios. Nos reatores, a acumulação de sólidos biológicos se dá após alguns meses de operação do sistema. A taxa de acumulação de sólidos depende do tipo de efluente, sendo mais expressivo quando o efluente contém elevada concentração de sólidos suspensos, principalmente sólidos não biodegradáveis. Deve ocorrer um descarte periodicamente do lodo excedente para que não ocorra o acúmulo do interior do reator, provocando a perda excessiva de sólidos para o compartimento de decantação e, posteriormente, com o efluente líquido, esse provocará uma deterioração na qualidade do efluente do reator, devido à presença de matéria orgânica particulada. O lodo de reatores tem como característica elevado grau de estabilização pelo fato do elevado tempo de residência celular no sistema de tratamento, o que proporciona o seu encaminhamento às unidades de secagem, sem qualquer etapa prévia de tratamento. Outro fator importante a ser destacado é que o lodo seco pode ser usado como fertilizante na agricultura, desde que sejam tomados os devidos cuidados com relação à presença de patógenos nocivos à saúde. O processo anaeróbio através de reatores UASB oferece várias vantagens em relação aos processos convencionais quando aplicado em locais de clima tropicais. Um dos fatores que evidenciam a vantagem dos reatores UASB é o sistema ser bastante compacto, necessitando de uma baixa demanda de terra. Com isso, o custo de implantação e de operação serão baixos, quando comparado com outros sistemas convencionais. Outro fator importante é o baixo consumo de energia e a baixa produção de lodo.